Senhoras e senhores, bom dia. Na manhã de hoje, daremos continuidade a este seminário internacional comemorativo aos 15 anos da ENAMAT, passado, presente e futuro do Poder Judiciário, sendo este o segundo dia. Lembramos a todos a importância do registro de presença no link indicado na descrição do vídeo no YouTube. Serão conferidos certificados aos magistrados que obtiverem 100% de frequência no evento, conforme as normas da ENAMAT em vigor, bem como aos servidores e demais participantes que obtiverem frequência integral, o que será apurado mediante controle eletrônico de registro de presença por meio do formulário indicado na descrição do vídeo. A cada turno serão necessários 2 registros, num total de 6 nos 3 períodos. A possibilidade de cômputo para fins da frequência integral depende da entrega de atividade avaliativa de reação e expectativas, preenchendo o link que será enviado por e-mail ao final do seminário, hoje, 21 de setembro. Convidamos neste momento para compor remotamente a mesa virtual Sua Excelência, o senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, conselheiro consultivo da ENAMAT. Sua Senhoria, Senhora, eminente professora doutora Maria do Rosário Palma Ramalho, professora catedrática da Faculdade de Direito de Lisboa. Para a continuidade deste seminário, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, conselheiro consultivo da ENAMAT. Muito bom dia. Eu renovo as boas-vindas a todos que nos honram com suas presenças neste seminário internacional comemorativo aos 15 anos da nossa ENAMAT, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados da Justiça do Trabalho, que tem como tema central passado, presente e futuro do Poder Judiciário. Em nome da nossa competente diretora da ENAMAT, a ministra Dora Maria da Costa, eu gostaria de agradecer a presença e cumprimentar a nossa ilustre convidada deste primeiro painel da manhã, a professora doutora Maria do Rosário Palma Ramalho. Professora, seja muito bem-vinda, receba desde logo os nossos agradecimentos pela aceitação ao convite para estar conosco e compartilhar algumas ideias e reflexões acerca do tema Os Direitos Sociais na União Europeia, Desafios e Perspectivas. Eu gostaria, professora, de registrar ainda a nossa expectativa de que possamos recebê-la em breve, presencialmente na sede da nossa ENAMAT, aqui na nossa capital da República. O protocolo nos impõe a tarefa de apresentar aos nossos seminaristas a ilustre expositora. Sua Senhoria certamente dispensa apresentações, é bastante conhecida de todos nós, juristas brasileiros, que acompanhamos já há algum tempo as suas múltiplas realizações acadêmicas. Professor, embora seja desnecessário, eu vou pedir permissão apenas para pontuar alguns aspectos de sua rica e exitosa trajetória profissional. A professora Maria do Rosário é catedrática da Faculdade de Direito de Lisboa, coordenando e regendo as disciplinas de Direito do Trabalho e de Teoria Geral do Direito Civil nos cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento. É presidente da APODIT, a Associação Portuguesa de Direito do Trabalho, coordenadora científica de diversos projetos internacionais nas áreas do direito do trabalho e do direito da igualdade. E, nesse âmbito, é também consultora da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, da Organização Internacional do Trabalho, coordenadora científica de vários projetos de elaboração de atos normativos nas áreas do direito do trabalho, do direito da função pública e da igualdade. É professora convidada de outras universidades em diversos países. Ainda em Portugal, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, da Universidade de Lusíada, da Universidade Católica Portuguesa. No Brasil, nos honra nas universidades Presbiteriana de São Paulo e na Universidade de São Paulo, a USP. Também na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É professora na Espanha, no Chile, na Holanda, na República Tcheca, na Itália, em Angola. Enfim, professora, se fosse dar continuidade aqui ao
exame do seu currículo, gastaríamos um tempo precioso da sua exposição. E eu tenho certeza de que estamos todos muito ávidos para ouvir as considerações que estará apresentando acerca de um tema sempre atual e sempre desafiador. Seja muito bem-vindo uma vez mais, e a palavra é sua, professora. Muito obrigada, Sr. Ministro Douglas Alencar Rodrigues. É um enorme gosto estar aqui. Gostava de começar por agradecer o convite da ENAMAT, cumprimentando a sua diretora, a Ministra Dora Maria da Costa, que gosto muito de rever, e todos aqueles que tiveram a amabilidade de vir aqui hoje ouvir-me. Gostava só de dizer que espero estar à altura desta tarefa, entre outras coisas, porque estou a sair de uma amigdalite e a minha voz está muito má, de modo que eu vou tentar falar devagar, não tossir, ainda bem que estamos à distância e, portanto, se tossir não era preciso máscara. Se fosse com máscara seria completamente impossível para mim, mas vão-me perdoar se de vez em quando parar, beber um bocadinho aqui do meu chá e falar mais devagar do que costumo fazer. É para mim uma grande honra participar neste seminário comemorativo dos 15 anos da ENAMAT portanto, e ao mais alto nível da jurisprudência brasileira, como teve o Sr. Ministro Douglas a ocasião de dizer. Vou às vezes ao Brasil portanto, o Brasil é um país irmão, para mim também é um país irmão em termos familiares, mas é um país irmão em termos profissionais, e quem dera que muito brevemente, de facto, possa estar convosco pessoalmente aí em Brasília. Mas hoje os tempos são o que são e, portanto, estamos reduzidos a falarmos à distância. O tema que a ministra Dora me propôs é um tema difícil, chama a atenção, de tratar com quem não é europeu. Porque nós temos uma lógica aqui na União Europeia que não é comparável à lógica de outras organizações internacionais e, portanto, por vezes é difícil de perceber o grau de vinculatividade, de obrigatoriedade que se tem relativamente às regras europeias, cada Estado-membro, e o próprio mecanismo de funcionamento. Eu faço esta prevenção inicial porque justamente uma vez dei um curso na Universidade Presbiteriana de São Paulo sobre esta matéria e verifiquei, no curso de vários dias de mestrado, e verifiquei que a dificuldade é quem não faz parte da União Europeia perceber até a mecânica de como funciona aqui, porque não há verdadeiramente qualquer paralelismo com organizações como o Mercosul ou como a OIT, por exemplo, na forma de funcionamento, que essas sim são mais, sendo OIT mundial ou de outras latitudes geográficas, têm uma forma de funcionamento um pouco que é mais familiar a quem está fora da União Europeia. Portanto, o que eu vou aqui trazer-vos, sob pena de se tornar incompreensível abordar específico das perspectivas, os desafios e perspectivas do direito social da União Europeia hoje, é um bocadinho desvendar da construção deste edifício, para depois se perceber quais são, efetivamente, na minha perspectiva, naturalmente, como perita, quais são as perspectivas e os desafios que hoje eles colocam. E nós estamos
como todos sabem, e os senhores magistrados também como eu, que nós estamos num ponto absolutamente nevrálgico de viragem das relações de trabalho, com uma crise económica precipitada pelo Covid, mas também com fenómenos de globalização que significam migrações, etc., essencialmente migrações, para o ponto que nos interessa aqui, e que põem à prova os quadros dogmáticos da nossa área jurídica. Só que no direito da União Europeia é primeiro preciso perceber a sua mecânica para, no fundo, perceber como é que, eventualmente, se vai responder a estes desafios que tão difíceis que agora se nos colocam também ao nível doméstico, não é? Também no plano doméstico. Portanto, eu diria que não é possível entendermos ou irmos àquilo que é o âmago desta questão sem percebermos brevemente qual é a evolução geral, qual foi a evolução geral da União Europeia na matéria social. O atual quadro normativo nesta matéria é o produto desta evolução e é também face a esta evolução que têm que ser situadas e compreendidas algumas medidas que a crise já vinha impondo antes deste panorama Covid e que suponho que se vão intensificar. Ora, a primeira coisa que eu diria tem a ver com a matriz identitária do direito social da União Europeia, o direito social europeu. Porque quando nós recordamos esta evolução do direito europeu em matéria social, e identifica aqui o adjetivo social, que é um léxico comum, como sabem, direito social europeu ou direito social da União Europeia, só quer dizer matérias que não sejam económicas, no fundo um bocadinho à maneira da tradição francesa de droit social, inclui matérias laborais, mas também inclui matérias de segurança social e em sentido amplo para os europeus até inclui matérias de caráter político. Não, obviamente não é destas últimas que estamos a falar, mas quando se fala em direito social da União Europeia, mesmo em sentido estrito, estamos a pensar tanto em matérias de direito do trabalho como em matérias de segurança social, pelo menos estas duas áreas, portanto não são estritamente matérias laborais. Ora, eu dizia, o primeiro aspecto a evidenciar quando olhamos para a construção do direito social europeu é o da grande dificuldade de intervenção nesta área. Designadamente, se nós compararmos a progressão do direito europeu no plano económico com a progressão do direito europeu no plano social, verificamos que as matérias económicas progrediram muito mais rapidamente do que as matérias ditas sociais. E isto deve-se, por um lado, à matriz predominantemente económica das comunidades europeias. As comunidades europeias começaram por ser CEE, não é? Comunidades Económicas Europeias, mas também se deve à grande diversidade dos sistemas laborais dos Estados-membros da comunidade e àquilo que eu chamo uma relação de tensão entre os objetivos económicos e os objetivos sociais das comunidades. Se calhar eu elaboraria um bocadinho sobre estas três grandes razões que dificultaram a intervenção do direito da União Europeia em matéria social. Em primeiro, porque elas ajudam-nos a perceber muita coisa. Se calhar peço desculpa de voltar de fazer este desenvolvimento, mas acho que ele é tão importante para percebermos o que depois se verificou que vale a pena por termos aqui 2 minutos. Primeiro, o código genético das comunidades europeias, meus amigos, é um código genético económico. Não tínhamos quaisquer dúvidas sobre isso. As empresas são os primeiros clientes do direito comunitário. Não são nem os trabalhadores, nem os cidadãos. São as empresas. O direito
comunitário acentuou em matérias como a liberdade de concorrência, liberdade de estabelecimento, políticas financeiras e monetárias, liberdade de circulação. São áreas económicas. Portanto, claramente, o direito da União Europeia começou por ser direito económico e visando políticas económicas. Por outro lado, e este é o segundo fator que eu salientaria, o direito social europeu, as medidas sociais, tiveram muita dificuldade no início porque em se desenvolver, porque os Estados-membros, mesmo quando a comunidade era a 7 países, não é? Agora são 28 países, não é? Quando era a 7, os sistemas sociais dos Estados-membros, os seus regimes laborais já eram muito diferentes. O nível de tutela garantido aos trabalhadores era diferente. O nível de rigidez das normas laborais era diferente. O grau de intervenção dos Estados era diferente. Os sistemas de segurança social eram diferentes. Nos países, a segurança social é eminentemente pública, Portugal é um exemplo, não é? Noutros, a segurança social é eminentemente privada, esquemas de pensões, etc. Nos países, os regimes são mais rígidos do que noutros. A maioria das normas laborais são normas imperativas ou imperativas mínimas. Noutros países, a regulamentação laboral é muito mais exígua, muito mais limitada. Até as diferentes tradições dos Estados em matéria de negociação coletiva são imensas. E já eram imensas quando a União Europeia era pequenina, digamos assim. Ora, como saberão, na origem, a aprovação de atos normativos, a aprovação de regras comunitárias, regia-se pela regra da unanimidade. Portanto, não era aprovada uma diretiva ou um regulamento sem ser por unanimidade. E, evidentemente, que se a tradição dos Estados-membros é muito diferente, a unanimidade é muito mais difícil de conseguir. Por fim, houve desde o início, e eu julgo que ainda há, e neste momento isto vai ser um dos grandes desafios para o futuro, duas lógicas diferentes que se opõem no direito comunitário ou os direitos da União Europeia. De uma parte há uma lógica económica, tal lógica económica de fazer prevalecer as empresas e, portanto, de diminuir o mais possível as barreiras à livre circulação de capitais, bens e pessoas, diminuir os entraves à atividade empresarial, o que, na verdade, significa, no plano das nossas relações laborais, menor protecionismo ao nível dos salários ou das condições de trabalho, ou dos modelos de contrato de trabalho, ou das regras de cessação dos contratos. Portanto, menos lei, não é? Por outro lado, a Europa tem caminhado no sentido do aumento da proteção social, a vários níveis, e isso passa pela melhoria das condições de trabalho, pela proteção dos trabalhadores contra os riscos laborais, por políticas de conciliação entre a vida profissional e a vida privada, em suma, por encargos financeiros para os Estados e para as empresas. O que eu queria aqui dizer é que, no fundo, as preocupações sociais das comunidades europeias podem facilmente entrar em rota de colisão com os princípios de liberdade e concorrência em que as comunidades europeias assentaram o chamado mercado comum. Não é? E esta tensão, meus amigos, esteve sempre lá e está sempre lá ainda hoje. E, portanto, quando os Estados-membros se lembram que é preciso garantir a sustentabilidade dos sistemas de segurança social, isso pode significar, na prática, baixar as pensões. Não é? Portanto, nós temos aqui sempre uma lógica conflitual. O resultado desta tensão
é conhecido de todos. Nas matérias económicas e financeiras, o direito europeu implementou a muito bom ritmo os princípios da liberdade de estabelecimento, livre concorrência, a união monetária e união financeira. Muito do que se faz hoje em Portugal, como em qualquer país membro da União Europeia, não é decidido em Portugal. É decidido em Bruxelas, que aprova os orçamentos, que aprova os planos. Agora, por exemplo, estamos no plano de resiliência e recuperação, é todo definido por Bruxelas e o seu controle, a sua execução também é determinado por Bruxelas. Vejam que isto é muito mais forte do que qualquer ligação de um Estado, por exemplo, do Estado português à OIT, só para comparar. O Estado português, se não quiser determinada convenção, denuncia a convenção da OIT. Não é? Aqui não temos essa possibilidade, nós estamos na União Europeia e, portanto, as regras da União Europeia são de aplicação obrigatória. Por isso, o desenvolvimento da componente social da União Europeia foi tão difícil e foi sempre feito na sombra da prossecução dos objetivos económicos da União, das comunidades europeias. Este quadro, contudo, foi-se alterando com o tempo. Eu chamo a atenção para ele porque penso que hoje, na situação de crise em que estamos, talvez haja uma tentação de voltar a este quadro inicial. Esta tentação não pode ser arredada do nosso espírito hoje na Europa e é discutida. Houve vários marcos, mas houve vários marcos que permitiram a intensificação da vocação social da União Europeia. Em primeiro lugar, um tratado muito importante que se chamou o Ato Único Europeu, que instituiu a regra da maioria qualificada para a aprovação de muitos instrumentos normativos na área social. Isto é importantíssimo, embora seja técnico, porque se uma diretiva pode ser aprovada por maioria, há mais probabilidades de passar. Foi o que aconteceu. Depois, o Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht aprovou um protocolo em política social que intensificou muito os direitos em matéria social. Depois, o Tratado de Amsterdão incorporou o protocolo da política social no tratado, o que significa que, de certa maneira, consolidou esta vocação social. E depois, no ano 2000, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, muito importante. A maioria dos direitos fundamentais consagrados na Carta são direitos em matéria social, portanto, muitos deles têm a ver com os nossos sistemas laborais e de segurança social. E, por fim, o Tratado de Lisboa, em 2007. O Tratado de Lisboa teve uma virtualidade relativamente à nossa matéria, que foi dar eficácia vinculativa à Carta, que até aí não tinha eficácia vinculativa, o que significa que hoje a Carta pode ser invocada em matéria social muito facilmente. Ora bem, disse eu que o direito social se foi desenvolvendo em alguns temas que são absolutamente clássicos e em alguns temas menos clássicos, ou seja, desenvolvimento mais recente. Os temas clássicos, sabemos, são a circulação de trabalhadores, liberdade de circulação, a formação profissional, com o Fundo Social Europeu, a segurança e saúde no trabalho, e mais amplamente a matéria das condições de trabalho, a igualdade de tratamento, primeiro, igualdade de tratamento entre trabalhadoras e trabalhadores, depois, igualdade e não discriminação em geral, portanto, não apenas relativa à matéria do sexo, mas a referir-se a vários outros fatores de discriminação, e a matéria da segurança social, embora apenas na perspectiva, ou seja, como
assunto adjacente à liberdade de circulação de trabalhadores. Portanto, se o trabalhador circula e tem liberdade de circular entre dois países da União, tem também o direito a ser protegido em matéria de segurança social quando está noutro Estado. Portanto, não é uma intervenção em matéria de segurança social abrangente, mas apenas associada aos trabalhadores deslocados no espaço da União. Estes temas clássicos já estavam no Tratado de Roma, que, como sabem, é o tratado fundador da União Europeia. Mas depois foram-se desenvolvendo outras áreas de intervenção conexas com a evolução do emprego na Europa e com conjunturas económicas menos favoráveis. Por exemplo, o trabalho atípico, com uma atenção do direito da União Europeia a fenómenos como trabalho à distância, trabalho no domicílio, trabalho a termo, trabalho temporário, trabalho a tempo parcial. A proteção dos trabalhadores perante as vicissitudes das empresas, proteção do trabalhador por ocasião de transmissão da empresa, por ocasião da insolvência do empregador ou no contexto do despedimento coletivo, e a representação coletiva dos trabalhadores. O direito da União Europeia dá muita atenção, muito por influência de países como a Alemanha, às matérias relativas à representação coletiva dos trabalhadores, ao direito de informação coletivo dos trabalhadores e à chamada negociação coletiva europeia. Mais recentemente, a partir ali da época do Tratado de Lisboa, foram também desenvolvidos os temas da chamada flexi-segurança, que é um palavrão muito feio, flexi-segurança, e que identifica, digamos assim, acho eu, aquilo que eu diria que é a quadratura do círculo, não é? Não sei se vocês no Brasil usam esta expressão, que é conciliar o inconciliável, no fundo, que é, ao mesmo tempo, a União Europeia ser favorável à flexibilização dos despedimentos, mas tentar proteger os trabalhadores das consequências da perda de rendimentos pelo despedimento, através de incrementos do subsídio de emprego, da formação qualificante, etc. Portanto, flexi-segurança. Portanto, como veem, um conjunto vastíssimo de matérias. Como é que elas se desenvolvem? E nisso é que, de facto, a União Europeia tem um ADN completamente diferente de outras organizações internacionais. Elas desenvolvem-se através, como sabem, de regulamentos comunitários e de diretivas e de uma riquíssima jurisprudência comunitária, à qual eu vou voltar um bocadinho mais à frente, porque penso que é muito importante para enfim, o contexto de magistrados e, portanto, para vós. Em qualquer caso, o que queria dizer é que esta riqueza e diversidade de temáticas confirma que o direito da União Europeia tem hoje uma componente social que vai muito para além do ADN económico que tinha na sua origem, e que, portanto, nós podemos reconhecer com autonomia uma parte social do direito, do direito europeu com um peso muito mais significativo. Estas matérias sociais, como sabem, estão divididas hoje entre o Tratado da União Europeia, o Tratado do Funcionamento da União Europeia, que os dois integram o chamado Tratado de Lisboa, e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que está anexa a estes tratados e que, por força do artigo 6º do Tratado da União Europeia, tem caráter vinculativo, passou a ter caráter vinculativo. O essencial das matérias da chamada política social está no Tratado do Funcionamento da União Europeia. E eu destacaria, por um lado, as matérias, apenas por uma apresentação sistemática, as matérias da livre circulação de trabalhadores, artigo 45 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, as matérias relativas ao emprego,
previstas atualmente no artigo 145 do Tratado do Funcionamento da União Europeia, e depois a política social em sentido estrito, artigo 151 e seguintes do Tratado. Chama a atenção para que não devemos ser excessivamente ambiciosos quando analisamos, quando olhamos para estas múltiplas normas que se referem a esta matéria, porque em matéria social a União Europeia não procura regimes uniformes. Apenas em algumas matérias, muito poucas, é que há regimes uniformes, ou seja, iguais para todos os Estados, e que são instituídos por regulamentos. O regulamento, como sabem, é de aplicação imediata e direta nos Estados, não precisa de ser transposto para a legislação nacional. E, portanto, só relativamente a algumas matérias sociais é que há regulamentos. Matérias relativas à segurança social dos trabalhadores destacados, portanto, os trabalhadores que estão a trabalhar noutro país da União Europeia, e pouco mais. O que acontece em relação às outras matérias? O objetivo da União Europeia é conseguir aquilo que se chama a harmonização mínima das legislações nacionais. Ou seja, os Estados-membros têm que atingir um certo patamar. Esse patamar é o mínimo, mas a União Europeia não impede que a legislação nacional seja mais protetiva, por exemplo, dos trabalhadores neste ou naquele ponto. Não podem ser menos. Mas nós temos que olhar hoje para uma Europa a 20 e muitos. Ora, isso significa que, para alguns Estados, este nível mínimo está acima do que eles praticavam até aí, e, portanto, eles têm que fazer um upgrade. Mas para outros Estados, meus amigos, como, por exemplo, Portugal, muitas vezes este nível mínimo está abaixo daquilo que Portugal já praticava. E, portanto, não se pode dizer que Portugal, que o sistema português fosse menos protetivo do que o sistema europeu e, portanto, ganhasse muito com essa integração. Não, pontualmente teve que fazer um upgrade do seu nível, das suas normas protetivas, mas muitas vezes estão acima do grau de proteção, e isso até já levou, em alguns casos, poucos felizmente, a que, sob falsos pretextos, e embora o direito europeu não o permita, se fizesse um downgrade da proteção ao abrigo de uma norma qualquer do direito europeu que se invocou para esse efeito, porque o nível de tutela garantido pela União é inferior ao nível de tutela que era garantido pelo Estado português. Portanto, a ideia que queria deixar aqui é que o princípio é apenas da harmonização mínima das condições de trabalho, do nível de direitos sociais em cada Estado-membro, e depois cada um deles tem que adaptar a sua legislação para atingir esse nível mínimo, que pode ultrapassar naturalmente, mas em conjunturas de crise não vai tentar ultrapassar, como é evidente. Por outro lado, também chamar a atenção para que a maioria destas matérias de política social em sentido estrito não são objeto de regulamento, mas de diretiva. E, portanto, cabe aos Estados fazer a transposição dessa diretiva para a legislação nacional. Alguns Estados até transpõem as diretivas por convenções coletivas, nós transpomos as diretivas por lei, através de lei, nós portugueses. Mas há aqui uma espécie de um limbo, porque depois é preciso ver se a transposição foi feita a tempo ou não foi feita a tempo, se tiver sido feita a tempo, se foi feita bem ou não foi feita bem. Portanto, é uma lógica muito diferente da de outras organizações internacionais. Não é propriamente adotar um texto normativo internacional tal qual ele está, no fundo aderindo a esse texto ou não, é transformar um texto normativo da União Europeia em lei nacional e aplicar essa lei. Se por acaso essa transposição não for feita ou não for bem feita, a sanção é imediata, é uma sanção económica, é uma multa
enorme, em valores que são sempre astronómicos, aplicado ao Estado para o obrigar a, de facto, fazer as coisas bem. Por fim, queria chamar a atenção relativamente a este conjunto de matérias que há algumas matérias relativamente às quais é mantida a regra da unanimidade em vez da maioria, o que é, como devem calcular, muito limitativo daquilo que se pode aprovar. São as matérias que são financeiramente mais delicadas, como o despedimento, a representação coletiva de trabalhadores e as condições de emprego de pessoas oriundas de países terceiros. E, por outro lado, até algumas matérias que expressamente o Tratado de Funcionamento da União Europeia exclui do âmbito de intervenção: direito sindical, greve, lockout e remunerações, ou seja, as matérias, eu diria, quentes. Portanto, quer dizer, aqui, sim senhora, progredimos muito, reparem bem, mas primeiro, não progredimos tanto assim, e segundo, naquelas matérias mais quentes não progredimos todo, e nas outras assim, mais delicadas do ponto de vista financeiro, lá está a velha regra da unanimidade, ou seja, não haverá avanços. Gostava neste ponto de referir, se me derem licença, alguma coisa sobre a atuação do Tribunal de Justiça, porque acho que é muito importante neste contexto. Chama a atenção que, embora não confessado, não formalmente, sem nunca confessar, o direito da União Europeia é, na minha opinião, que não vale nada, naturalmente, um exemplo de case law. O direito da União Europeia é um sistema de case law. Portanto, a importância do Tribunal de Justiça e das decisões do Tribunal de Justiça é absolutamente fundamental. A vários níveis que eu destacaria aqui. Por um lado, para efeitos de integrar lacunas e, com isso, impulsionar o desenvolvimento do direito social da União Europeia. Este papel do Tribunal de Justiça na integração das lacunas foi absolutamente fundamental, em especial nos primeiros anos das comunidades económicas, porque as previsões do Tratado de Roma em matéria social eram mínimas, eram poucas. Em matéria de emprego, circulação de trabalhadores, condições de trabalho, ou melhor, segurança e saúde, e igualdade remuneratória entre homens e mulheres. Basicamente, estas quatro áreas. Ora, a jurisprudência do Tribunal de Justiça foi absolutamente vital, crucial, para o desenvolvimento destas áreas que cá estavam, mas também para o desenvolvimento de áreas que não estavam cá. E que o Tribunal teve que tratar esses problemas e, portanto, tratou-os por indução relativamente às matérias que estavam previstas no tratado. Assim, tem origem comunitária, por exemplo, origem na jurisprudência do Tribunal de Justiça, a regimes comunitários sobre a proteção dos trabalhadores no despedimento coletivo, os trabalhadores atípicos, o tempo de trabalho ou o regime de transmissão das empresas. Tudo isto tem origem no direito comunitário. Portanto, há um papel do Tribunal de Justiça na integração de lacunas dos próprios tratados que é fundamental. Depois, há um papel do Tribunal de Justiça que é indispensável, vital, na concretização de conceitos indeterminados dos tratados e das diretivas comunitárias no plano laboral. Vou-vos dar alguns exemplos. Por exemplo, conceitos como contrato a termo, contrato a termo sucessivo,
conceito de igualdade de tratamento, conceito de discriminação, discriminação direta, discriminação indireta, assédio, ação positiva, comparar, para efeitos destes princípios, trabalhadores a tempo inteiro e trabalhadores a tempo parcial. Exigência ou não de um índice de comparação concreto. O trabalhador tem que se comparar com um outro trabalhador em concreto, ou pode comparar-se, por exemplo, com um trabalhador que estava lá antes dele, mas já não está e que ganhava mais que ele, por exemplo. Conceito de remuneração. Para efeitos, por exemplo, da igualdade remuneratória, o que é remuneração? O Tribunal de Justiça tem um conceito amplíssimo de remuneração, que é muito mais amplo do que o conceito de retribuição que nós temos nos nossos sistemas internos. Conceito de proporcionalidade. O que é a proporcionalidade na restrição de determinado direito? O que é uma razão objetiva para o restringir? Âmbito do princípio da liberdade de circulação. É ou não quebra do princípio da liberdade de circulação impor uma cláusula de rescisão de um contrato tão alta que, na verdade, impede o trabalhador de sair? Os meus alunos gostam muito deste, porque o acórdão essencial é um acórdão sobre futebol. E, portanto, era uma cláusula que impedia a rescisão de um jogador de futebol belga, que é o caso Bosman, o acórdão Bosman, e que foi considerada contrária ao princípio da liberdade de circulação. Mas também há noutras áreas, não é? Também há noutras áreas. Conceitos de trabalhador destacado, que é um trabalhador que sai de um estado para ir para outro. Um trabalhador destacado, o que é isso? Um trabalhador destacado tem certas características que são diferentes, por exemplo, de um trabalhador de um país fora da União Europeia que nunca tem a proteção de um trabalhador destacado, país de terceiro. E no caso, e para efeitos dos conceitos do trabalhador destacado, também conceito dos membros da família. O trabalhador destacado, por exemplo, tem direito à proteção no Estado, à proteção social no Estado de destino. E a sua família também. Mas o que é a família deste trabalhador? São só os filhos? São só os filhos menores? É também o cônjuge? É o unido de facto? A pessoa em união de facto? Portanto, vejam aqui, é o Tribunal de Justiça que diz isto. Depois também realidades, conceitos relativos às vicissitudes empresariais. Os trabalhadores europeus são protegidos nas situações de insolvência do empregador, de transmissão do estabelecimento e de despedimento coletivo. Tudo isto são diretivas, não vou estar a amassar com as dezenas de diretivas que isto nesta matéria. Mas isso obriga a discutir alguns conceitos. O que é despedimento coletivo? O que é despedimento coletivo? Despedimento coletivo não é o mesmo em Portugal e na União Europeia. E, portanto, obviamente, saber o que é o despedimento coletivo é muito importante. O que é uma transmissão da empresa? É apenas uma mudança da titularidade, conceito clássico, ou também envolve mudança da cessão de exploração, por exemplo? Conceito de transmissão de empresa. O conceito de empresa, para este efeito. A empresa, a diretiva, deve-se aplicar apenas à transmissão da totalidade da empresa ou também se aplica à transmissão de uma unidade económica dessa empresa, de uma parte do negócio, por exemplo, que se externaliza, também se aplica. O conceito de unidade económica é produto da jurisprudência comunitária. Até conceito de trabalhador. O conceito de trabalhador tem sido discutidíssimo pelo Tribunal de Justiça, porque, como saberão, muitos países europeus não têm uma definição de contrato de trabalho e, portanto, têm sim uma definição de trabalhador.
ou alguns não têm nem definição de contrato de trabalho, nem definição de trabalhador, nem uma coisa, nem outra. E, portanto, trabalhador não é, obviamente, a mesma coisa que trabalhador subordinado, não é? Mas para efeitos de certos regimes, o Tribunal de Justiça tem adotado uma noção muito ampla de trabalhador, de forma a abranger os chamados self-employed, portanto, trabalhadores independentes, para efeito, pelo menos, de lhes estender uma parte da tutela laboral. Conceito de insolvência. Conceito de insolvência. O que é insolvência? Para efeitos de, ou falência, eu acho que no Brasil dizem mais falência, não é? O que é falência? Para efeitos de saber se o trabalhador é protegido, protegido ou não. O que é trabalho igual? O que é deficiência? Há uma proteção dos trabalhadores portadores de deficiência. O conceito de deficiência para o Tribunal de Justiça, por exemplo, neste momento, é um conceito muito mais amplo do que já foi, no sentido que é considerado trabalhador portador de deficiência, por exemplo, um trabalhador que tenha tido uma doença oncológica, mesmo que já esteja em remissão, mas que isso exige a adaptação nas suas condições de trabalho. E relativamente aos trabalhadores com deficiência, também um outro conceito, que é o conceito de adaptação razoável. O que é razoável exigir ao empregador que ele faça para adaptar o posto de trabalho à situação, àquele deficiente, de forma a que ele não fique em condições de trabalho que sejam menos favoráveis do que os outros trabalhadores, portanto não seja discriminado em razão da sua deficiência. Conceito de tempo de trabalho, diretiva sobre tempo de trabalho, e conceito de tempo, por exemplo, de disponibilidade. Será que o tempo de disponibilidade é tempo de trabalho ou é tempo de repouso? É um chamado tempo de terceiro tipo, não é? Nós estamos habituados a falar em tempo de trabalho e tempos de não trabalho, mas temos ali às vezes, o trabalhador que está ali à espera que toque o telefone para ir à sua empresa, como qualificar. Como veem, eu perdi um bocadinho de tempo aqui, peço desculpa, mas na verdade, para vos dizer que a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia é extraordinariamente importante para integrar conceitos indeterminados. Mas, disse-vos há pouco, o sistema europeu é um sistema de case law. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os acórdãos do Tribunal de Justiça têm força vinculativa, no sentido, não apenas para aquele caso, mas porque podem determinar, e já determinaram, a obrigatoriedade de revisão de diretivas, porque o Tribunal não interpreta ou interpreta aquilo que lá está de uma forma que obriga a mudar, inclusivamente a revisão de tratado, do próprio tratado. Nós temos algumas normas no tratado, na versão mais recente do Tratado do Funcionamento da União Europeia, que foram lá postas porque o Tribunal de Justiça fez uma interpretação das normas, das diretivas anteriores e das normas do tratado, que obrigou à alteração dos tratados. Portanto, verdadeiramente, este é, embora não assumidamente, um sistema de case law. E depois, quando o Tribunal de Justiça verifica que uma determinada diretiva ou determinado diretiva não foi transposta adequadamente pelo Estado-membro, pode ainda invocar-se, a pessoa interessada pode invocar, em certos casos, não todos, o chamado efeito direto das disposições do tratado e ser declarado pelo Tribunal de Justiça, dizer o Estado devia ter transposto e não transpôs, e, portanto, aplica-se diretamente esta norma da diretiva ou esta norma do tratado em benefício daquela situação concreta no Estado A ou no Estado B. Como veem, portanto, um panorama muito diferente daquilo que é uma relação direta do Tribunal de Justiça e dos órgãos jurisdicionais da União Europeia com os cidadãos
dos Estados-membros, às vezes até podendo passar por cima do seu Estado, do seu próprio Estado, e fundamentando pretensões do particular contra o seu Estado por desrespeito pelo direito europeu. É um quadro muito diferente de outras organizações internacionais. Já estou aqui no fim do meu tempo e queria dizer-vos alguma coisa sobre os desafios que todo este quadro que eu aqui pintei peço desculpa, mas tão rapidamente e, portanto, com tanta superficialidade. Na verdade, hoje os desafios que hoje se colocam. Eu diria 2 ou 3 conclusões daqui em termos de perspectivas de futuro. A primeira, para dizer que, contra tudo e contra todos, na verdade, hoje há uma consolidação definitiva das matérias sociais no direito da União Europeia. Não é já só direito económico, mas claramente é direito social e cada vez tem mais importância. Aqueles marcos que eu identifiquei, marcos históricos, conduziram-nos aqui. Hoje as matérias sociais estão muito longe de ser secundárias ou de ser instrumentais em relação aos objetivos económicos das comunidades, como foram no Tratado de Roma, na origem das comunidades económicas europeias. O universo destas matérias que a União Europeia hoje se ocupa é vasto e abrangente e foi ampliado pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia de forma decisiva, já que a maioria dos direitos fundamentais consagrados na Carta são direitos sociais, ou laborais, ou dessa área, em qualquer caso. E como a Carta tem um valor jurídico idêntico ao dos tratados, a Carta hoje, neste momento, é constantemente citada como fonte para fundamentar as decisões do Tribunal de Justiça e argumentada neste mesmo sentido. Também contribui para este valor fundamental das matérias sociais no direito da União Europeia o facto de quase todas elas poderem ser decididas por maioria qualificada. Quase todas, não todas, já vimos, mas a maioria qualificada de facto tem sido a remoção, digamos assim, de um obstáculo técnico para a progressão nesta área. Também chama a atenção, e esta é a segunda conclusão que deixaria, para que hoje o chamado modelo social europeu é um modelo que assenta nos valores da inclusão e nos valores da solidariedade. As normas sociais dos tratados e da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia demonstram que deixamos de ter um conjunto de medidas pontuais sobre este ou aquele assunto para ter um acervo normativo que consagra uma proteção para uma ampla categoria de pessoas que já não são até já só os trabalhadores. Os trabalhadores, a proteção dos trabalhadores é que era algo de instrumental. Se os trabalhadores não têm boas condições de trabalho, as empresas praticam dumping em termos de preços. E, portanto, atribuir boas condições de trabalho aos trabalhadores, obviamente também tinha um objetivo social. Mas agora, claramente, a Carta e os tratados falam da proteção das crianças, dos jovens, dos idosos, da inclusão em geral das pessoas, das minorias, da promoção da igualdade entre homens e mulheres em termos gerais e transversais e não já só dos trabalhadores e trabalhadores. Em suma, o modelo social europeu é, pelo menos teoricamente, um modelo inclusivo. Agora, vamos à outra face, não é? Da moeda. Este modelo inclusivo e o aumento da proteção social, tanto em relação à categoria dos trabalhadores como em relação a grupos sociais não contributivos. Não se esqueçam que a União Europeia tem, por exemplo, o rendimento mínimo para grupos que não contribuem,
portanto, e que largamente vivem das subvenções que recebem dos seus países, tem significado um acréscimo de custos para os Estados-membros. Nada se faz sem pagar, não é? Nada se faz sem pagar. Nós sabemos, nós os laboralistas, que um trabalhador subordinado, por exemplo, é caro. Em Portugal é muito caro. Em Portugal é muito caro. Mais caro do que um trabalhador independente. Por isso é que há a externalização, não é? Ora, a proteção social conferida pela União Europeia também tem significado um incremento de custos para os Estados-membros, porque a prossecução dos objetivos de inclusão social e combate à pobreza, que é um dos objetivos, são os objetivos fundamentais das políticas sociais, são obviamente custeadas pelos Estados e também pelas empresas naquilo que significa, digamos assim, contributo dos empregadores para esta proteção social. Portanto, é um modelo inclusivo, sim senhor, mas é um modelo caro para os Estados-membros. A terceira conclusão que eu deixaria é que se mantém até hoje a natureza compromissória do direito social europeu entre o objetivo de proteger cada vez mais os membros da União e os objetivos económicos de diminuir os entraves à concorrência, à liberdade empresarial, diminuir os custos, aumentar a eficiência das empresas. E por isso é que nós, nos últimos anos, temos visto medidas europeias que são aparentemente sinal contrário, e é neste momento em que estamos. Por exemplo, a Europa tem incentivado muito a diversificação dos modelos de contrato de trabalho em nome das necessidades de flexibilização das empresas. Ora, os contratos de trabalho diferenciados normalmente protegem menos os trabalhadores do que um contrato de trabalho típico. E, portanto, ao mesmo tempo que aconselha a flexibilização dos modelos de contrato de trabalho, lá vêm umas normas de proteção dos trabalhadores atípicos, para dizer que eles têm que ser tratados de igual forma, etc, etc. Mas, evidentemente, que se não houvesse uma diversificação dos modelos de contrato de trabalho, esse problema não se colocaria, não é? As medidas de reforço da proteção do trabalhador, por exemplo, no despedimento coletivo, têm andado a par das tais propostas de flexi-segurança. Ou seja, a Europa quer, ao mesmo tempo, proteger o trabalhador do despedimento e facilitar o próprio despedimento. Portanto, temos aqui duas lógicas a contrapor-se. Também o reconhecimento dos trabalhadores, do direito dos trabalhadores à segurança social, dos trabalhadores e não trabalhadores, aliás, à segurança social, tem andado sempre a par com as preocupações de sustentabilidade económica e financeira dos sistemas de segurança social. Há de haver uma altura em que os sistemas de segurança social não conseguem pagar todas aquelas coisas que estão a pagar. E, portanto, a ruptura financeira dos sistemas de segurança social, mesmo em países muito mais robustos economicamente, está sempre ali no horizonte. E é muito engraçado, se virem os artigos 151 e seguintes do Tratado de Funcionamento da União Europeia, dizem lá no primeiro, é garantida a proteção universal das pessoas em matéria de segurança social, e depois, 3 ou 4 números abaixo, os Estados têm que garantir a sustentabilidade financeira dos sistemas de segurança social. E como é que vamos, digamos assim, desatar este nó? Ou seja, o direito europeu continua a ser um direito de compromissos e de tensões entre os objetivos sociais e as metas económicas que a União Europeia tem. É nisto também que ele é diferente do direito da OIT. É que o direito da OIT, digamos assim, foi pensado para a proteção dos trabalhadores desde o princípio. Não foi pensado para a proteção das empresas. O direito europeu anda sempre ali a gerir as duas coisas. Hoje, e com isto termino, nós estamos numa situação de crise agudíssima, não é? Já estivemos antes, Portugal, por exemplo, teve sob aquele programa, Portugal, a Irlanda e a Grécia, o programa de sustentação da assistência financeira, porque estávamos com o déficit abaixo, enfim, tivemos praticamente, como sabem, infelizmente, na bancarrota.
E, portanto, a situação é de crise. Hoje, esta crise financeira de alguns Estados, Portugal já está num caminho bastante melhor, também se junta a esta crise o problema gravíssimo dos refugiados, da imigração maciça e, portanto, da segurança da Europa, que isto tem que ser equacionado em conjunto, e o problema da Covid, cujas enfim, consequências económicas ainda não são completamente alcançáveis, mas serão, já sabemos que consideráveis. A Europa, relativamente, por exemplo, aos refugiados e às migrações, está claramente a inverter a sua tendência inclusiva, não tenhamos ilusões. A Europa, somos todos iguais, mas, como dizia o George Orwell, há uns mais iguais que outros, não é? E, na verdade, os cidadãos europeus são iguais, os cidadãos que vêm de terceiros estados são um bocadinho menos iguais. E se vierem de alguns terceiros estados, então, menos são. Portanto, a Europa tem para si um regime, e para os cidadãos europeus, e mesmo dentro da Europa até há países, fala-se nas etapas, portanto, da construção europeia, e isso quer dizer que há países que estão na etapa da frente e outros não estão, não é? Portanto, é o que isto significa, não é? E, portanto, aquilo que eu devo dizer que não tenho assim, perspectivas muito risonhas para o futuro. Acho que aquilo que neste momento está em cima da mesa, embora não se diga muito frontalmente, mas como eu sou académica, posso dizer aquilo que quiser, não é? Peço desculpa da frontalidade. É de facto saber se levarmos a Europa social a um patamar tal que depois podemos não ser consequentes em termos deste modelo beneficiar todo o conjunto de pessoas que estão na Europa. Alguns deles eram europeus e outros não são europeus. E eu penso que numa época de crise económica, que poderá haver a tentação para voltar a centrar mais a Europa nos seus objetivos económicos e, portanto, naquela balança que está sempre ali entre objetivos sociais e os objetivos económicos, deixar cair um bocadinho aquilo que é o social. Espero, sinceramente, não ter razão. Também peço desculpa ter tossido aqui no meio, mas terminaria aqui com as minhas desculpas de ter tossido aqui no meio da exposição. Mas estou à vossa disposição para qualquer pergunta que queiram fazer. Muito obrigada. Querida professora Maria do Rosário, eu devo agradecer imensamente pela sua riquíssima exposição, uma exposição abrangente que atendeu à nossa expectativa, trouxe um resgate histórico dessa disciplina ou dessa experiência europeia de unificação de países com diferentes tradições, realidades econômicas, sociais, políticas, e, portanto, tenho a certeza de que estamos todos muito contemplados. Se, de um lado, a senhora se ouve muito bem dentro do tempo que foi fixado pela organização do evento, de outro, nos deixou com uma pontinha de frustração, e talvez a ministradora concorde comigo acerca da necessidade de um eventual retorno futuro para que possamos aprofundar muitas das questões que foram aqui pontuadas. Questões muito interessantes, eu mesma anotei aqui 6 páginas para debater e se refletir posteriormente. Mas eu devo registrar também a presença entre nós da nossa queridíssima presidente, a ministra Maria Cristina Peduzzi, a quem eu peço a gentileza de fazer uma breve manifestação. Então, bom dia a todos os presentes, aqui os colegas, a todos que nos ouvem, e em especial a professora Maria do Rosário Palma Ramalho, que compareceu, mesmo com essa dificuldade, né, que foi absolutamente superada, ouvimos muito bem e aproveitamos muito, estou certa, da sua lição. Professora, muito obrigado por estar entre nós, por nos trazer seus conhecimentos. Tive o gosto de estar algumas vezes com a professora Palma Ramalho nos congressos da Academia Brasileira de Direito e Trabalho em São Paulo.
mas aprendi a estudar pelos seus livros há mais de 15 anos. E aqui não posso deixar de mostrar. Primeira obra da professora, esse Direito do Trabalho, em 2 volumes, e quem me introduziu no estudo foi o saudoso professor Amaury Mascaro Nascimento, que me indicou há pelo menos 15, 16 anos esta obra, me dizendo: temos um grande talento em Portugal, ele me disse, que é a Palma Ramalho. E fui adiante, estava aqui vendo também a autonomia dogmática do direito do trabalho. Professor, esteja certa de que consulto e estudo muito nos seus livros, uma obra admirável, consistente e que revela a importância da sua presença entre nós. E muito obrigada, um grande abraço e até breve, se Deus quiser. Muito obrigada, senhora Presidente Maria Cristina Peduzzi, sempre um gosto revê-la aqui. Muito obrigada pelas suas palavras tão gentis. Muito obrigado, ministra Maria Cristina, também uma vez mais a professora Maria do Rosário Palma Ramalho. E chegamos ao final, eu apenas informo que o próximo painel será realizado sem qualquer intervalo. Agradeço a oportunidade de presidir esse painel, à ministra Dora, e devolvo a palavra ao cerimonial. Muito obrigado. Nós aqui te agradecemos, ministro Douglas, e a professora Palma Ramalho, pelo convite, aceitar o convite. Muito obrigada e boa continuação dos trabalhos a todos. Muito obrigada. Agradecemos, em nome da organização, a participação de Sua Excelência, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues.